Bom, este é um vídeo de passação de pano para o Zack Snyder. Como eu sei que o Zack Snyder provoca furores muito radicais nas pessoas, eu aconselho você ou a não assistir esse vídeo, ou sei lá, tomar um remedinho aí para você ficar mais calmo e não quebrar o seu celular, não quebrar o seu computador. Se resolver ficar, abra bem os ouvidos, porque eu vou te mostrar uma coisa que certamente você jamais pensou, jamais imaginou. Bom, embora seja um vídeo sobre Zack Snyder e seu trabalho na DC, eu vou ter que começar falando de outro cara, o Jason Horsley. Jason Horsley é um sincromístico. Eu já falei antes sobre sincromisticismo, né? O sincromisticismo é uma técnica, ciência talvez, desenvolvida e nascida dentro da internet, que consiste na percepção de coincidências significativas, né? Aquelas coincidências que você olha para elas e diz, não, isso aqui não pode ser coincidência. Todo mundo já vivenciou isso. Jung escreveu um livro inteiro sobre isso. Sincronicidade. Os sincromísticos acreditam que os eventos de sincronicidade, sobretudo dentro da cultura pop, são a comunicação ou do nosso próprio inconsciente coletivo, ou seja, a nossa divindade esquecida, ou de fato de uma divindade, de inteligências extraterrestres. Bom, os sincromísticos vão variar em quem está tentando se comunicar conosco, mas vão concordar que se trata de alguém ou vários, né, de um ou vários seres com imenso poder, porque conseguem manipular o tempo, o espaço e fazer com que coincidam produções na mídia, no cinema, nos quadrinhos, na música, com acontecimentos no planeta. Ou seja, trata-se de uma linguagem, trata-se do universo como linguagem, como disse o Philip K. Dick, e os sincromísticos acreditam que, por meio da leitura dessa linguagem, da compreensão dessa linguagem, da comunicação, ou seja, da resposta a esse alguém que está se comunicando conosco, nós então entramos em comunhão com essa entidade ou estas entidades. Nosso canal, Nova Gênesis, também é um canal de sincromisticismo. Embora a nossa abordagem vai ser diferente, tanto da do Jason Horsley como do Christopher Knowles. Eu quero remeter vocês ao livro A Vida Secreta dos Filmes, do Jason Horsley. Não está publicado em português, mas é um grande livro, excelente livro. A tese do livro é, dentro dos conceitos sincromísticos, que o cinema, todos os filmes, eles têm um texto oculto, um subtexto, uma espécie de inconsciente, né? Ou seja, os filmes teriam mensagens inconscientes, assim como os seres humanos têm o seu inconsciente pessoal e participam do inconsciente coletivo, e que a leitura desse subtexto, desse texto oculto, a percepção desse código, né, desses significados, pode nos dar um diagnóstico da nossa situação enquanto civilização e humanidade e talvez, quiçá, nos mostrar a cura, o caminho da cura. Então o livro A Vida Secreta dos Filmes se baseia nessa análise. Ele analisa filmes, diversos filmes, e faz uma exegese deles. Uma análise que busca decodificar os seus segredos e, desse modo, alcançar a mensagem que está oculta dentro desses filmes.
No prefácio ele diz o seguinte, só para vocês terem uma ideia melhor do que o livro propõe. Os filmes são feitos por um coletivo de indivíduos para atender às demandas de toda uma população. Então o que vemos não é informado pelo inconsciente de um indivíduo, mas pelo inconsciente coletivo. Os filmes são moldados por sonhos coletivos através do meio plástico do filme. Ferramentas xamânicas usadas inconscientemente. Quem viu aí o vídeo sobre Jack Kirby, de novo estamos falando de xamanismo. Às vezes a ferramenta é usada conscientemente. Filmes como Matrix ou Clube da Luta, os chamados filmes gnósticos, né, realmente se tornam experiências xamânicas, porque as mentes inconscientes e conscientes dos cineastas trabalham juntas. Então texto e subtexto estão interligados em vez de em desacordo. Então ele faz esse recorte aqui, né, de que alguns filmes têm essa ideia muito clara, porque a mente, o consciente e o inconsciente estão entrelaçados, estão trabalhando juntos, mas isso acontece, vai acontecer, o subtexto estará lá em qualquer produção, em qualquer filme. E aí ele começa a análise dos filmes, né? E ainda no prefácio ele diz uma outra coisa que talvez você está ouvindo aí o que eu estou falando e pensando, cara, que loucura, que bobagem, que maluquice, que nada a ver, né? E meio que antecipando essa crítica, ele faz um comentário, ele compara o cinema e o sincromisticismo, que eu acabei de falar. E diz o seguinte, tanto o cinema quanto o sincromisticismo respondem a um desejo sutil de remodelar o mundo, projetando nele, cinematograficamente, os duplos de nossa imaginação. Talvez, por serem ilusões dentro da arena ilusória do mundo, os filmes sejam janelas para uma realidade maior. Isso aqui é o conceito do próprio Philip K. Dick, né? De falso-falso. Está dizendo que o mundo é todo ilusório, o mundo é todo falso. E talvez os filmes, por serem experiências ilusórias num mundo ilusório, podem se transformar em janelas para a realidade. E aí ele diz o seguinte, para muitos de nós, incluo-me aqui, e eu me incluo com ele, um filme como Matrix pode estar consideravelmente mais próximo de nossa própria experiência da realidade do que um programa de notícias supostamente, entre aspas, da vida real, jamais estará. E eu concordo plenamente com ele. Então, no capítulo 16 do livro, ele vai falar sobre alienígenas. Indícios raciais de metamorfose. E ele vai falar desse motivo, né, da metamorfose do alienígena no cinema e como esse alienígena, esse extraterrestre, ele é o outro. Que outro, né? Que outro? Parte da tese do filme é de que nós somos todos esquizofrênicos. E que pessoas... do filme não, do livro. E somos todos esquizofrênicos e pessoas diagnosticadas com esquizofrenia são pessoas que apenas têm consciência desse estado esquizofrênico. Ele até comenta que é esquizofrênico assistir um filme, né? Quando você está ali, desligou-se do mundo e está totalmente imerso numa outra realidade, né? Num outro mundo, você está numa postura esquizofrênica. Então ele diz que os alienígenas, nos filmes de ficção científica, e eu posso estender isso, os monstros dos filmes de terror, são o outro. Ou seja, que outro, né? Aquele aspecto de nós profundo, sagrado, sublime e terrível, de quem nós estamos desligados e fechados para ele por meio do nosso ego. Aqui cabe lembrar o Jung, né? O Jung dizia que os arquétipos no inconsciente coletivo vão parecer terríveis quanto mais o ego estiver fechado para eles. Ou seja, eles aparecerão como monstros e coisas aterradoras, principalmente para pessoas que estão muito trancadas dentro da sua própria personalidade. E aí ele começa analisando o filme Missão Marte.
E é um filme do Brian De Palma, um grande filme que foi detonado, né, pela crítica. Péssima bilheteria, arrebentado pela crítica, e ele vai comentando que parece, pelas críticas que ele vê, que ninguém sabia muito bem o que é que incomodava no filme. Que ninguém sabia exatamente por que o filme era tratado como um desastre. Diz que o filme não é uma obra-prima, mas não é um desastre. Mas que ele é tratado de forma abominável. Eu já falei que ia falar do Zack Snyder, né? Acho que você já está começando a entender. E ele se pergunta por que o filme é tratado desse jeito. Eu vou falar de Missão Marte num outro momento. Mas eu posso dizer, ele vai comentar no livro, que o livro termina com humanos encontrando extraterrestres e descobrindo que eles são os criadores da raça humana. E ele vai atribuir a isso, a esse ponto, principalmente, como o grande problema do filme. Então vamos lá, vamos para a leitura agora. Ele diz, depois que ele constata, né, que o filme foi injustamente massacrado, ele diz: só posso supor que tenha sido vítima de uma espécie de reação inconsciente contra toda a propaganda cara a cara, ET como deuses, dos últimos anos, provando que o público ainda não está pronto para ser alimentado com esse mito da criação quase místico. Uma coisa é receber canções de ninar e receber algodão doce de alienígenas espaciais amigáveis, que tem congresso secreto com nossos filhos, ET, né? Inseminação de viúvas ou rejuvenescimento da geriatria, ele está falando aqui de Cocoon e acho que é Starman, acho que ele fala até depois aqui. Acho que é Starman. Mas enfim. Uma coisa é isso, né? Outra coisa bem diferente é ser dito abertamente em uma espécie de filme de propaganda hollywoodiana alienígena que a humanidade ainda é uma criança em seu berço sob os cuidados de seres superiores e não humanos de Marte. Aí ele vai falar mais sobre isso, tá? Nossos sentimentos sobre toda a questão dos alienígenas estão divididos, para dizer o mínimo. Por um lado, o desejo passivo e infantil de ser salvo por poderes superiores abençoados com sabedoria e tecnologia mágica corre fundo dentro de nós. Por outro lado, a necessidade de estabelecer nossa própria separação e independência como humanos, enfrentando e derrotando entre aspas, outro maligno e predatório, apesar de seu poder ou tecnologias superiores, e por pura, entre aspas de novo, virtude da nossa humanidade, é uma fantasia que parece ter cancelado o alienígena bondoso e gentil dos últimos anos. Quer dizer, você tem história de alienígenas gentis. Aí ele citou Cocoon, ET, contatos imediatos, terceiro grau, e que isso desapareceu. E o cinema, nesse tempo, que acho que é final dos anos 90, esse livro, se eu não estiver enganado, começo dos 2000, ele diz que você só tinha filmes do alienígena maligno. Você tem Independence Day, depois nos anos 2000 você já tem, acho que 2010, né? Depois de 2010 você tem o remake de Guerra dos Mundos, né? Você tem, ainda nos anos 80, Predador, a vitória contra o outro alienígena pelas nossas características humanas, né? Independence Day é uma propaganda patriótica dos Estados Unidos, né? E que isso cancelou o ET bonzinho. E aí ele diz: em ambos os casos, no entanto, seja no bonzinho ou na luta contra o mal, nos é permitido apegar ao que nos torna humanos, pois de qualquer maneira o alienígena, bom, ruim ou feio, é visto como alienígena. Como tal, serve, mesmo quando colocado contra nós, para nos definir como o que somos. Missão Marte, com a sua linha "Nós somos eles", porque essa frase é dita exatamente assim no filme, com a sua linha "Nós somos eles", apresenta a ideia do outro como apenas uma versão amadurecida de nós mesmos, como a borboleta está para a lagarta. Muito mais do que qualquer alienígena saqueador e parasita, tal ideia ameaça destruir nossos conceitos de eu, identidade
e tudo que significa ser humano. Se o alienígena superior não está nos salvando, guarde isso, não está nos salvando, mas nos convidando a nos juntar a ele, guarde isso também, a nos tornarmos ele, então o que quer que seja que nos torne humanos, presumivelmente se perderá no processo. Este é um conceito difícil nos melhores momentos e é onde Missão Marte falha, finalmente. Em apresentar o confronto climático entre humano e alienígena, eu e outro, como sendo tudo menos profundamente traumático. De Palma, em vez de ir para um momento de confronto, nos dá algo tão suave e sem problemas quanto o reencontro de uma criança com pais amorosos. Esse aqui também eu vou comentar depois, falando de um outro filme. Isto é patentemente absurdo, mesmo para aqueles de nós que não têm experiência pessoal de abduções alienígenas. Quando o alienígena de De Palma aparece na frente da tripulação humana com um suspiro ou estremecimento de sua parte, todo o filme vai por água abaixo. É difícil imaginar o que De Palma estava pensando. Talvez a equipe de Von Däniken, Hancock, os caras dos alienígenas, né, do passado, tenha assumido neste ponto, porque o filme se transforma em uma aula de história cósmica que os humanos obrigatoriamente narram, enquanto o alienígena aponta o dedo para as exposições, descrevendo a semeadura da Terra e a criação da espécie humana por intervenção alienígena. Aí ele continua. Tudo isso é um insulto à nossa inteligência de mais de uma maneira. A humanidade simplesmente não aceitará graciosamente que seja tudo menos o ápice da evolução. Ou, na linguagem religiosa, a coroa da criação. Percebe que o papo cristão, e eles lutam tanto, né? E as ideias evolucionárias, elas dizem a mesma coisa? Elas falam a mesma coisa, de modos diferentes. Ele continua, em todos os níveis, emocional e psicologicamente, travará uma luta desesperada antes de entregar sua ilusão arduamente conquistada de supremacia. A revelação no final de Missão Marte, se é que meio verdadeira, efetivamente destrói tudo o que pensamos saber sobre nós mesmos e tudo o que aspiramos como nosso destino. Não somos, afirma, uma espécie autodeterminante. Estamos mais próximos da pecuária, da propriedade. Por mais benevolente que uma espécie tão elevada possa ser, seu surgimento em nossas vidas diárias seria nada menos que apocalíptico. Aqui, principalmente no sentido de uma grande revelação, de uma revelação assustadora. Tá? A realidade se tornaria um terrível pesadelo em que toda a lógica havia quebrado. Isso é o que torna filmes como Cocoon e Starman, era Starman mesmo, e até mesmo ET em Encontros Imediatos tão insatisfatórios. E eu não sei se vocês já viram, não sei se vocês já viram todos esses filmes, mas eles são filmes realmente insatisfatórios. Não é que eles são filmes ruins, eles não são filmes ruins, mas eles são insatisfatórios. Você termina com uma sensação de que falta algo ali. E ele vai falar um pouco sobre o que falta. Ele continua. É também por isso que tais ideias propagadas por Missão Marte, embora perfeitamente razoáveis para uma pessoa de mente meio aberta, não foram abraçadas ou mesmo reconhecidas pela grande mídia, ou mesmo reconhecidas, atenção, muito menos pela comunidade científica. A resistência pessoal, humana, ao outro com O maiúsculo aqui, é simplesmente enorme. É quase intransponível, salvo pela força ou subterfúgio. Daí que o outro seja quase sempre hostil nesses filmes. Quer dizer, o outro aparece como hostil porque ele só pode acontecer pela força, né? Mas essa força tem um outro sentido, eu vou falar daqui a pouco. A ideia de que o outro é nosso Senhor, nosso protetor, nosso dono, veja só, nosso protetor. Mas aqui, esse protetor é um problema dentro desse contexto aqui, tá? Porque ele já falou isso antes. Então vamos lá, nosso Senhor, nosso protetor, nosso dono e finalmente nosso próprio eu oculto e futuro está longe de ser tranquilizadora. É impensável. Qualquer um que sugira tal coisa abertamente deverá ser silenciado de uma só vez e, além disso, severamente punido como um exemplo para os outros. Bom, eu acho
que vocês já estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer, né? Essa análise se encaixa perfeitamente para o trabalho do Zack Snyder na DC. Perfeitamente, perfeitamente. E o que aconteceu depois também, as reações posteriores também. Veja só. Como é construída a história do Superman em The Man of Steel? The Man of Steel de 2013. Guarde isso, grave isso. A Terra é uma colônia de Krypton. O Jor-El explica isso para ele. Mostra que os kryptonianos tinham um projeto de colonização. É sabido que os deuses que aparecem na batalha no Snyder Cut eram kryptonianos ou descendentes dos kryptonianos. Quer dizer, toda a nossa teologia, todo o nosso misticismo, toda a nossa ciência, toda a nossa cultura está ligada a Krypton. Na Árvore da Vida do Zack Snyder, que a gente vai dissecar aqui também, é por isso que lá no lugar de Keter, a primeira Sefirá da Árvore da Vida, onde começa a emanação divina, está o emblema do Superman. E aí você vê então os gregos na Mulher Maravilha e os Atlantes, né, os deuses do Olimpo, e os Atlantes, que também estão ligados ao Olimpo, no Aquaman, que vem em seguida, ou seja, de Krypton saem os deuses. É assim como o Jack Kirby atualizou os deuses para a nossa época, isso também o Zack Snyder estava fazendo. Só tem um problema. As pessoas não estão preparadas para isso. Então você vai ver todo tipo de crítica. Depois do incômodo, depois da perturbação, depois do choque, as pessoas começam a racionalizar o que as assustou, e aí, como é o vício da nossa época, então elas também começam a politizar o que elas sentiram. Então hoje o problema com o Zack Snyder é político. É descrito assim. Ele é chamado de fascista. E os seguidores dele são também fascistas, nazistas e todos os istas que existem. Mas o primeiro impacto é com isso. O Zack Snyder nos colocou... Só que ele não fez o que o De Palma fez. Na verdade, ele nos colocou diante do Superman como nossa origem e também como nosso futuro. Algo que o Horsley aqui comenta que assusta demais. Ele coloca o Superman como nosso protetor, ele aparece como nosso protetor, e como o nosso futuro. Porque é isso que o Jor-El diz para ele, quando ele está lá tentando voar. Que ele deve conduzir os seres humanos e que eles caminharão com ele ao sol. Aliás, trecho extraído do All-Star Superman. Para quem acha que o Pedogan vai fazer uma super adaptação e que ele vai pegar o All-Star Superman, eu já mostrei que não vai. Talvez ele extraia um pedaço dali ou nada, né? Já falei sobre isso aqui. Essa ideia é perturbadora. Tanto é que imediatamente quando se instalam as resistências ao Snyder, o que ele comenta aqui, o desejo passivo e infantil de ser salvo, ele predomina. Mas com a nossa separação e independência como humanos. O Superman não pode ter nada a ver comigo, com quem eu sou. O alienígena Superman não pode ter nada a ver comigo e com quem eu sou. Ele pode até me salvar, com um sorriso, tirar gatinhos das árvores. Mas primeiro, ele não pode ter nada a ver comigo. Segundo, ele precisa ser radicalmente humanizado. Mas o Superman do Snyder era assim também, do Henry Cavill era assim também. Puta que pariu, você acha? Você lembra da cena da escola, quando os sentidos dele se descontrolam? Você acha que aquilo parece humano? Quando no Batman vs Superman ele encontra o pai dele na montanha e troca ideia com o Jonathan Kent, que já morreu, você acha aquilo humano? Ou você acha que aquilo é a imaginação dele? Não é não, ele tá conversando com o pai.
Não tem nada no roteiro que te dê a impressão de que aquilo não está realmente acontecendo. Você acha que aquilo é humano? Ou quando ele entra na banheira com a Lois, mostrando, olha, eu posso agir como um ser humano também, olha. A cena é assim. Ela é descrita dessa forma. Alguém tentando ser humano, mas não sendo. Então, o problema do Snyder não é que ele era humano demais, é que ele era humano de menos. O filme se aproximou bastante da ficção científica. Essa era a intenção. E vocês sabem que eu não sou fã de adaptações. Eu gostava das adaptações que não eram adaptações, que eram recriações para outras mídias. Por exemplo, a série do Incrível Hulk. Ainda vou falar dela aqui, nos anos 70. Uma das minhas séries favoritas. Porque ela não estava adaptando nada dos quadrinhos. Era um outro Hulk, entendem? Mas estou mudando de assunto. Mas se você vai fazer adaptação de quadrinhos, o trabalho do Snyder, a meu ver, é o melhor. Essas são as melhores adaptações. Ainda que The Man of Steel não seja exatamente uma adaptação. Que quadrinho é adaptado ali? Então você tinha uma audiência muito influenciada por youtubers, né? Manipulada por influenciadores, e você tinha esse choque. Eu disse que ele não fez o que o De Palma fez. Ele não fez um encontro suave. Além dele nos ligar a ele e prometer que ele é nosso futuro, algo que vai ser reforçado pelo filho da Lois, né? Além disso, ele colocou aquela grande batalha em Metrópolis, ou seja, ele capturou tudo aquilo que... Só que a humanidade indefesa, né? Ele capturou aquilo que nós vemos em filmes citados aqui, como Independence Day, Guerra dos Mundos, principalmente o remake. Ele pegou isso e jogou pra cima de nós, a gente não podia fazer nada, só o Superman podia. Ele confrontou a nossa fragilidade de uma maneira absolutamente brutal, chocante para as pessoas. Mas isso é tão oculto para nós, é tão inconsciente para nós, que só deu desconforto, só deu medo, as pessoas não conseguiam entender. Começaram a falar um monte de bobagem. Ah, porque ele mata. O Superman do Christopher Reeve matou o Zod também. E o do Cavill ainda sentiu mal com isso. O Christopher Reeve tava nem aí. Ah, é porque ele era muito deprimido. Ele aparece deprimido o tempo inteiro, por exemplo, em Batman vs Superman. Você acha que o Superman do Christopher Reeve em Superman 2 passa mais tempo otimista ou deprimido? Ele desiste de ser o Superman do Superman 2. E, de novo, não estou criticando esses filmes são maravilhosos. Christopher Reeve é eternizado como Superman. Mas esse é o problema. Este é o problema. E vou falar uma coisa para vocês. E isso faz muito sentido, porque a esquerda progressista é extremamente egóica. Você tem que ser muito egóico para achar que a tua identidade precisa se transformar em assunto de Estado. Você consegue perceber? Para você achar que a sua sexualidade, que a sua identidade, sobre a qual muitas vezes você está até confuso, tem que se transformar em questão estatal, tem que ser imposta a aceitação sobre os outros, ou o que você entende por aceitação. Essa galera é egóica pra caramba. Eles querem moldar o mundo à imagem deles. Como é que você acha que essas pessoas são confrontadas com isso e saem inteiras? Não saem. Não saem. E aí tudo que é posto nas mãos do P-Dogan é a segurança depois. Se o filme vai dar certo ou não, não importa. O que importa é que as pessoas fiquem seguras, tranquilas, não ameaçadas. Elas podem ver destruição alienígena, desde que o humano se sobressaia, desde que o Tom Cruise esteja ali correndo para proteger os filhos no meio da invasão, desde que os americanos se unam numa grande ofensiva para derrubar os alienígenas. Por isso aquela imagem da mulher na casa com a mão estendida, né, na enchente, pedindo socorro ao Superman é chocante. E ele verbaliza isso.
ele coloca na boca de um dos debatedores ali que estão na TV falando sobre o Superman exatamente isso, que nós achávamos que éramos o centro, que o Superman é uma nova revolução copernicana, que ele desafia nosso senso de grandeza. O Snyder sabia o que estava fazendo. E aí as pessoas saem procurando problemas. Ele sabia o que estava fazendo, mas do mesmo jeito que as pessoas não entenderam o trabalho do Kirby, também não entenderiam o dele. E aí os mesmos deuses, as forças obscuras e deuses invejosos entraram em cena. E elevaram a cadeira que pertence ao Zack Snyder um tipo abominável como o James Gunn. Mas é isso. O trabalho do Zack Snyder é isso. O trabalho dele com a DC trata-se deste confronto. Que não entendendo, que não podendo discernir, foi interpretado de muitas outras maneiras, de muitas outras formas. Você diz, mas tem isso, tem aquilo, não interessa, não importa. A essência é isso aqui. O coração é isso. E quer ver uma coisa? O The Man of Steel saiu em 2013. Em 2012, o filme Prometheus, que muita gente acha que foi um filme flopado, não foi. Não sei por que pensam que foi flopado. Ele foi sucesso, muito sucesso. Mais que se pagou. Que seria a origem do Alien, né? Do que trata esse filme? Do mesmo tema. Exatamente o mesmo tema. Alienígenas como criadores da humanidade. Curiosamente, alguns elementos ali saídos do trabalho do Giger, né? O mesmo desenhista de Alien, que também ia trabalhar com Jodorowsky na versão dele de Duna, eles têm uma certa semelhança com o que a gente vai ver um ano depois em Superman, The Man of Steel. Até mesmo o porte físico dos alienígenas, mas Prometheus fez um sucesso do caramba. E The Man of Steel, não. Tá, são filmes totalmente diferentes, de públicos diferentes. Claro, óbvio, é óbvio. Não vamos discutir essas tecnicidades. Acontece que Prometheus colocou as coisas no lugar certo. Uma humana sobrevive, uma humana enfrenta, come o pão que o diabo amassou e sobrevive e está indo para o planeta dos seus criadores para confrontá-los. A humanidade é reforçada, a humanidade é destacada. Que é o contrário, ainda que você tenha um certo ambiente parecido, uma iluminação parecida, uma obscuridade, sim, havia obscuridade, claro que havia. Como o próprio Zack Snyder disse, a ideia dele é que os 5 filmes que iriam compor a saga eram o surgimento, queda e ascensão do Superman. A ideia era no final ele se tornar aquele Superman. E nessa mesma época estava também saindo Injustice, ou seja, estava todo mundo curtindo aquele Superman ditador. Então não foi esse o problema também. Até porque nos filmes, a partir de The Man of Steel, aliás, a partir de Batman vs Superman, o futuro é algo que estão tentando evitar. Aquele futuro em que o Superman se transforma num tirano é um futuro que estão tentando evitar. Não foi esse o problema, não. Se fosse assim, Injustice não era um sucesso. Ainda que hajam diferenças, ainda que Injustice seja mostrado o tempo inteiro como um mundo paralelo, que seja. Não é esse o problema. O Batman do Nolan tinha feito muito sucesso pouco tempo antes, é por isso que a DC seguiu nessa pegada. Curiosamente, o filme do Superman anterior, que não fez sucesso, que era meio que sei lá, um clone dos filmes dos filmes do Christopher Reeve, ninguém fala do diretor, né? Esse diretor não perturba ninguém, igual agora o James Gunn não perturba. Bom, não vou falar sobre isso, esse não é o tema. É esse o confronto. Esta é a razão. Todas as outras são discutíveis. Todas as outras.
não são apenas questões de gosto. Houve um confronto muito direto. Como ele disse aqui, né, que apenas pela força ou subterfúgio isso pode ser posto, né, e que isso está tanto no roteiro, a gente aceita o alienígena se impondo a nós, a gente resistindo a ele, mas também na apresentação. E eu acho que enquanto o Arquivo X usou de subterfúgios e teve muito sucesso nessa jornada, para contar a mesma história, para nos colocar em contato com a mesma coisa, o Zack Snyder usou a força e não mediu essa força e deu ruim. Deu muito ruim. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa teu like, inscreva-se no canal, comente e compartilha com aquele cara que odeia o Zack Snyder. Faço questão. Um abraço.